Fala pessoal, boa tarde, como vocês estão? Agora a gente vai ter uma oficina sobre curiosidades de Kokedama com a Laura Sugimoto, do perfil Abisabi Atelier. Eu coloquei no título aqui, boa tarde Antônio, tô esperando a Laura entrar aqui pra gente começar a nossa oficina. Oi Doug. Deixa eu ver se ela tá por aqui, tá sim. Oi, Oi, tudo bom? tudo? Vou ter que ajustar aqui o meu tripé, peraí. Tá, deixa eu colocar logo a imagem aqui que eu separei pra ver se ela ficou direitinho. Enquanto a Tá, gente vai se ajeitando aí, peraí. eu tinha colocado ele mais alto. Quero mostrar. Ah, pronto, agora deu pra ver. Ótimo. Peraí, deixa eu buscar aqui a primeira imagem, só um minutinho. Aqui, deu certo? Ficou no tamanho certo, deu sim. Deu certo sim, tá ótimo. Tá, então vamos lá, que eu tô bem ansioso. Conta aí um pouquinho pro pessoal, né, sobre a tua marca, antes da gente começar. Que lindo Sim, essas coquedamas aí atrás, maravilhosas. ai, que bom. Bem, obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho sobre o ateliê. Eu sou a Laura, eu sou a fundadora do Abisabi Ateliê. Tá? Estúdio de design focado na conexão com a natureza. Então, Então aqui tu na... faz outras peças além de coquedamas. Isso. Tem Certo. vários outros produtos, inclusive projetos de paisagismo. Ah, que bacana. Eu sou designer, eu sou formada em publicidade, trabalhava muitos anos com design. E aí, em 2012, eu resolvi mudar um pouco de rumo na carreira. E aí tive a ideia de lançar o ateliê com essa proposta de unir a conexão da natureza com o design contemporâneo e aí criando objetos artesanais. Um dos focos sempre foi valorizar as coisas feitas à mão Sim. e se justifica um pouco pela escolha do nome, wabi-sabi, que é uma filosofia japonesa que não tem tradução, mas ela é basicamente você admirar e aceitar as coisas que são imperfeitas, incompletas e impermanentes. Ah, Então, adorei. Imperfeitas, incompletas e impermanentes, é isso? exato. Tá. Então, para os japoneses, na estética, isso está muito relacionado aos materiais naturais, aos objetos feitos à mão, que sempre tem marcas, irregularidades, né? Nunca são perfeitos, cada objeto é único. Sim. Então, todo esse processo, todo esse resultado visual é o que para os japoneses eles enxergam como wabi-sabi. E é um sentimento, assim, é uma coisa que você leva para sua vida. Então, eu, por exemplo, amo galhos. Aqui não dá para ver, mas as coquedamas estão penduradas num galho seco. Tá. E eu acho que Depois, quando a gente terminar aqui a nossa oficina, tu pode dar uma volta por aí e mostrar pra gente, se tu claro, quiser. Tá, legal. ótimo, vai ser legal. Então, aqui no ateliê a gente faz isso, desde objetos artesanais ligados ao universo botânico até serviços. Então, foi muito legal o convite para falar sobre Kokedama, porque há 7 anos, o ateliê tem 8 anos, mas há 7 anos eu dou oficinas no ateliê de terrário, Ah, Kokedama, legal. fabricação de vasos de concreto, e é sempre um momento muito legal, porque o ateliê, com esse intuito de promover a conexão com a natureza, a ideia nunca foi ser só ter produtos, mas sim Sim, que pessoas estivessem em contato com o bem-estar que a natureza causa. Então, poder compartilhar isso, né, com mais gente em oficina, na época presencial, né, antes disso tudo sim. acontecer, presencial, e aí um momento muito gostoso, porque todo mundo fica imerso, né, nesse Na clima, atividade, no clima, né? Sim. nesse clima da E me diz uma segurança. coisa, esses encontros, eles estavam acontecendo, claro, antes da pandemia. Aí agora, com a pandemia, tá num formato online? Como que tá acontecendo isso? Isso, então, eu estou produzindo as aulas online, ainda Tá. estou
envolvendo, gravando, porque eu quero que seja algo bem completo. A experiência que a gente tinha ao vivo era de uma imersão muito, muito profunda, assim, Sim. com a técnica botânica da jardinagem, mas ao mesmo tempo com o motivo das pessoas estarem aqui. Então, a missão do ateliê, eu digo que é fazer um convite à pausa e à contemplação. Perfeito. Então, que as experiências tragam esse sentimento para as pessoas. Então, até mais do que só a técnica de jardinagem, com o ateliê, é isso que eu quero transmitir para a vida das pessoas. Então, a experiência presencial era muito importante. É, super, Então, né? eu tô com muita vontade de lançar o curso online, até porque tem muita gente do Brasil todo que se interessa, que não são do Rio de Janeiro, né? Que se Sim. interessam enfim, estar mais em contato com o que a gente faz aqui. Mas eu ainda estou caminhando nessa produção para fazer um curso assim muito bacana. Então, É tudo muito novo, né, para todo mundo. breve. Tá, perfeito. Então vamos lá, vamos começar que eu tô ansioso. Vai me guiando aí, tá? Quando tu quiser que eu passe. Ah, ótimo, pode passar. Eu queria falar um pouquinho. Peraí, deixa eu ver só. Bom, isso é o que eu falei basicamente sobre o Wabi-Sabi. Então, Tá. passar. É uma coisa que eu gosto muito de falar sempre no início das aulas, sempre que eu estou conversando sobre os temas. Tá. E aí agora a gente pode começar a falar um pouco sobre a própria Kokedama, né? Eu Uhum. acho que é uma técnica que as pessoas já está de certa forma conhecida, então acredito que tem muita gente assistindo, a gente está com 80 pessoas que já conhecem, né, já viram pelo menos. Sim. Então, eu gostaria que fosse realmente um bate-papo, assim, que as pessoas trouxessem dúvidas, eu vou explicar, vou ensinar como que a gente produz aqui no ateliê, como foi a escolha que eu fiz do tipo de coquedama que eu faço. Mas eu acho legal também as pessoas irem perguntando, porque eu acho que o espaço é para isso também. Eu estou pensando Certo. Perfeito. Então, kokedama, né, para quem não conhece, é uma técnica japonesa de cultivo de plantas, onde as plantas elas são cultivadas dentro de uma esfera de musgo. Muita gente fala que assim parecido com bonsai, porque na verdade a gente vê muitas kokedamas pequenas e dentro de casa. Então, se assemelha ao bonsai por conta da proporção, né, do tamanho, mas na verdade é uma técnica muito mais simplificada do que o bonsai. Eu digo que é basicamente substituir um vaso tradicional, que uma planta estaria num vasinho, né? E você Por essa, substituir por essa bola, né? por uma esfera de musgo. Certo. Kokedama realmente significa isso, bola de musgo. Kokedama significa bola de musgo em japonês, tá? Então, para mim é basicamente isso. Você criar uma técnica de cultivo de plantas que vão poder durar, assim, por muitos anos. Da mesma forma que estariam durando dentro de um vaso. Certo. Então, isso não há muita diferença em relação ao cultivo da planta. Existem várias formas de se fazer kokedama, principalmente em relação ao substrato, à terra, e em relação à amarração. Não existe assim uma regra rígida, tipo, isso não pode, ou isso é o que está certo, sabe? Não, que realmente não dão tão certo, assim, com experiência a gente acaba sentindo, mas não existe nada que fala assim, essa é a receita perfeita e é a única que funciona. Não tem isso de ser a única. Existem várias formas de se fazer e eu acho que cada pessoa que produz, acho que encontra a sua melhor forma. Até um pouco, a jardinagem tem muito isso da prática, né? É verdade. Você sente. Eu, por exemplo, até às vezes eu tô fazendo uma kokedama, eu apoio a kokedama na minha barriga quando eu tô fazendo, sabe? E é um jeito que eu achei, Laura, Sim. de lidar com aquela amarração. Mas, então, acho que é muito isso, assim. Por isso que eu incentivo muito as pessoas a praticarem, assim. Veja como é a técnica básica, entenda os motivos de cada elemento, de cada material e vai praticando, vai E aí vai treinando. produzindo o seu, né? Exato, vai Tá. produzindo do seu jeito. Certo. Então, falando sobre substrato, né, indo agora mais profundamente nos materiais, acho que a gente pode até passar. Eu não consigo ver direito o título porque fica em frente à minha legenda.
mas deixa eu ver se eu consigo tirar. Não, tá, tudo bem. Então, acho que o slide anterior era falando realmente sobre os substratos. É que é esse aqui, tá? Só o substrato, beleza. Isso. Então, assim, existem vários tipos de substrato que a gente encontra, inclusive quando procura conteúdo sobre fazer kokedama. Aqui no ateliê, eu escolhi um método, que é eu utilizar um substrato que a planta, aquela espécie de planta goste, com o musgo esfagno. Aí eu vou explicar por quê. Eu até trouxe um pouquinho de material aqui separado para mostrar para vocês. Então, tipo aqui, a gente tem a terra, que é o substrato que eu escolhi optar por o que eles chamam de substrato composto orgânico, que é um tipo de terra vegetal que já vem embalado em lojas de jardinagem, que é uma terra pronta para plantio. Não é a terra vegetal comum. Esse tipo de substrato, já pronto, composto, ele é uma terra, digamos, um pouco mais tratada. Ela tem elementos vegetais que ajudam ao cultivo das plantas. Então, ela tem vermiculita, turfa, casca de pinos, ela tem coisas misturadas nessa terra, junto com a terra, com a matéria orgânica, que faz com que seja um solo melhor para cultivo. Então, eu gosto muito de usar esse tipo de substrato já pronto para jardinagem por conta disso. Aí aqui eu coloquei um pouquinho de areia, só para exemplificar para vocês o que quer dizer a terra ideal para cada planta. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de suculenta, são plantas que gostam de um solo mais arenoso. Então, se eu for fazer uma kokedama de suculenta, provavelmente eu vou adicionar areia, porque a areia proporciona esse tipo de solo de Porque deserto. o substrato é diferente para cada planta, né? Por exemplo, ai, meu Deus, a que tu acabou de falar agora que eu esqueci. A suculenta, ela já pede um substrato, como você falou, mais arenoso. Outras já aguentam mais umidade, então já não precisa de um substrato tão arenoso, não é isso? Isso, exatamente. Então, é entender um pouco a necessidade da planta que você escolheu para proporcionar o melhor solo. De qualquer forma, a base, que é esse substrato composto orgânico, que é o que eu falei, ele é a base para praticamente todas as plantas. Então, digamos que você adicionaria uma coisa ou outra, dependendo se aquela planta gosta mais de umidade ou de um solo mais arenoso, por exemplo, com a areia. E aí, o segundo elemento para esse solo, para a gente criar essa bola de terra, é o musgo esfagno. O musgo esfagno é esse musguinho aqui, ó. Que é o mais claro, que é o meio... Ai, desculpa, é o mais clarinho, não é? É o mais clarinho. Esse musgo, ele tem a capacidade de agregar um pouco a terra. Então, no momento em que você está misturando a terra junto com o musgo esfagno ali, com a mão mesmo, né, misturando todos esses elementos, o musgo esfagno faz com que a bola fique mais densa e você consiga moldar melhor. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o substrato ideal para a planta, mistura com o esfagno e coloca água. Eu já estou me antecipando no passo a passo, vou deixar para daqui a pouquinho. Então, acho que em termos de substrato mesmo, acho que o que eu teria mais assim, de importante para falar então, em termos de substrato, se a gente for resumir, é basicamente isso, para você ter um cuidado com a planta que você vai usar, né? Porque ela pede um substrato diferente. Então, você estuda aquela planta e aí você descobre o substrato que vai ser utilizado. Ou melhor dizendo, o que você vai acrescentar ao substrato já existente, né? Exatamente. E eu acho que isso tudo, esses pequenos detalhes, é o que você garante uma maior durabilidade, né? Então, assim, Laura, eu quero fazer uma kokedama de suculenta, mas eu não tenho areia aqui comigo hoje. Assim, não tem problema, faz só com a terra. Mas você adicionar areia, você vai estar garantindo que ela vai estar no seu ambiente, na sua superfície mais adequada. Então, é sempre, assim, adicionando técnicas que vão fazer com que a sua kokedama dure mais saudável, fique mais saudável por mais tempo. Perfeito. E aí, depois a gente fala das espécies, né? Isso. As espécies é o seguinte... Na teoria, assim, eu diria que qualquer planta poderia se tornar uma kokedama, porque a gente está falando de substituir um vaso tradicional, né, que a planta vem plantar,
por uma esfera de musgo, que tem terra, né? Às vezes até as pessoas que sabem o que é kokedama sabem que tem terra dentro da esfera, mas às vezes quem não conhece muito até acha estranho. Mas tem terra, tá plantado? Sim, as plantas estão plantadas dentro da terra, a única diferença é que a terra está dentro do musgo e não do potinho. Laura, antes da gente continuar, uma pessoa fez uma pergunta aqui, eu acho legal trazer. Misturar com vermiculita substitui a areia? Misturar com vermiculita substitui a areia. A vermiculita é um elemento... Eu nem sei o que é vermiculita. Eu acho que tem outras pessoas que não sabem também. É um elemento que é usado na jardinagem para promover um solo com mais... ela faz duas coisas. Ela ajuda a absorver a umidade, mas ao mesmo tempo ela não deixa o solo compactado. Ah, certo. Porque o solo muito compacto, assim, que não passa ar, é ruim para as raízes. As raízes precisam de arejamento. Então, falaram aqui, ó, drenável. Deixa mais drenável o solo, não é isso? Isso. Pronto, perfeito. Drenagem, o que a areia também faz. Então, certo. São dois elementos que ajudam em drenagem. Perfeito. Então, voltando para as espécies. Ótimo. Então, as espécies é isso. A gente poderia usar, enfim, as espécies que a gente quiser para fazer kokedama, porque a gente só vai envolver a terra com musgo. Por experiência, ao longo desses 8 anos de ateliê, testando mesmo, né? Falando, ai, nossa, essa planta é linda, eu gosto dela, vamos fazer kokedama e ver como ela se desenvolve. A gente percebeu algumas espécies que a gente gosta muito de usar e que se adaptam bem. Então, eu listei para vocês. Eu não sei se está pequeno para as pessoas que estão assistindo, mas é a palmeira camaedória, que é essa palmeira aqui. Aquela palmeirinha mais comum, digamos, né? Isso. Certo. Sim, super comum, fácil de achar. Então, ela se adapta super bem em kokedama. Tem em todo supermercado uma palmeirinha dessa, né? Para vender. Com certeza. E eu gosto muito disso, assim, de tentar... O ateliê, a ideia é simplificar, né? É nunca trazer muita complexidade. Então, essa escolha de materiais que eu utilizo no ateliê e que eu compartilho com as pessoas é um pouco com essa intenção, assim. São coisas que você vai encontrar, sabe? São acessíveis. Sim, tá. Há todas as espécies da espada de São Jorge também, que são super conhecidas. São plantas resistentes de um modo geral. Então, fazer kokedamas com elas dá muito certo. A fiocuca, que é essa planta. Certo. Guerreira, ela é uma guerreira também, ótima, né, a zamioculca. Dá pra ver, sim. Sim, muito boa também, muito resistente. É aquela que é difícil de alguém conseguir matar, sabe? Tem que lutar pra conseguir matar. Exatamente. Então, quem é iniciante na jardinagem já fica de olho na zamioculca. As suculentas, no geral. Então, tem aqui umas suculentas pequenininhas que dá para fazer kokedamas menores. Quais são as próximas? Costela de Adão. Eu amo costela de Adão. Acho que, enfim, muita gente chama costela de Adão e fica incrível. Fica uma escultura, já é uma kokedama maior, sabe? Então, na decoração, eu acho incrível. Como a gente tem essa pegada bem voltada para o design também, na hora que a gente escolhe as espécies, a gente pensa muito na estética e no que ela transmite. Então, tipo, costela de Adão é exuberante, é grande, sabe? São as folhas recortadas. Então, dá um ar tropical para o ambiente. Então, na hora que a gente projeta um projeto de paisagismo, por exemplo, a gente pensa muito sobre isso, assim, qual é a intenção, qual é o estilo que a gente quer causar naquela pessoa que vai estar naquele ambiente, né? Então, por exemplo, a costela de Adão tem esse ar super tropical. Os filodendros, a mesma coisa. Tem filodendros pendentes, que são com as folhas que caem. Tem filodendros que são com essa estética bem tropical também. Então, dá para você variar, né, nesse sentido de tamanho. E ficam super bem. A jiboia, que eu tenho aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo trazer para o vídeo. Ah, sim. Conseguem ver? Sim, né? Sim. A jiboia também, todo mundo conhece, super prática, fácil, uma planta boa para ambiente interno, porque se adapta super bem a condições assim, de mais diversas possíveis, então é ótima para iniciantes também, quem quiser se aventurar. E a árvore da felicidade, que é essa que tá atrás, né? Tá. Essa daqui tá pendurada. As outras estão apoiadinhas, mas essa tá pendurada. Ela tá pendurada com uma corda de nylon, né? De nylon. Isso, Tá. a gente
chegar lá nos acabamentos. Acho que a gente Certo. pode... Então, se alguém tiver pergunta de espécie... então, nessa foto eu separei porque a gente tem dois exemplos, né? Uma coquedama pequenininha que cabe na palma da mão, que é uma suculenta, e a Isso. costela de Adão. E ó, pediram pra ver uma costela, tá aqui a costela, gente, ó, na foto. Linda. Isso, ótimo. Pediram a costela tá aí. É essa. E aí, partindo para materiais. Uma pessoa perguntou aqui, era e trevo, dá para fazer com coquedama? Dá pra fazer a era, eu já fiz. Eu gosto muito da coisa dela pendente, eu acho que ela tem a folha super delicada. Então, esteticamente eu acho muito bonito. Só que a era, eu acho uma planta um pouco sensível. Ela se estressa fácil. Então, assim, ela às vezes não gosta muito de vento. É tipo a venca. Não sei se você... Tá, eu sei, a venca é super delicada, né? Então, a era dentro de casa, eu acho que ela é meio temperamental. Então, eu já fiz coquedama de era, mas não é dos maiores sucessos. Costela de Adão, por exemplo, eu tenho coquedama de 4 anos já, que eu nunca nem troquei terra, só adubei. Então, a era funciona, mas ela não é das mais, né, que duram mais, ela é mais Sim. chatinha. E o trevo eu nunca fiz. Então, acho que vale alguém Vale a experimentar. tentativa, é. Ó, perguntaram aqui de cactos. Cactus dá também? Cactus dá também. A gente não usa muito por conta do lance dos espinhos, mais pelo formato, sabe? O manejo é mais complicado, né, para fazer, por causa do que tu falou, né, dos espinhos e tal. Mas dá para fazer, quem quiser se aventurar, né? E também, assim, para regar, existe um certo manuseio, sabe, na planta. Então, os espinhos do cacto, eles atrapalhariam um pouco. Mas, assim, Certo. pode ser feito, né? Não tem por que não fazer, a não ser isso. Perfeito. E aí agora vindo para os musgos e amarração. Isso. Então, os musgos. Os musgos a gente também tem uma variedade grande disponível para comprar em lojas de produtos para as plantas e jardinagem. Então, eu até separei para vocês alguns, porque o musgo, a função dele é que ele faz essa camada, envolve a terra, né? Então, depois que a gente mistura com água... Aliás, quando eu estava falando de substrato... Bom, já estou fácil. Musgos. Então, eu tô me antecipando. O musgo, ele envolve a esfera de terra. Então, eu separei 2 tipos aqui que não vê tanta diferença. Mas esse já é um musguinho seco, verde, que ele tem os fiozinhos assim mais compridos. Tem um musguinho aqui no outro lado da caixinha, do potinho, que é um musgo que é mais curtinho, mas também seco. E o esfagno, que é esse musgo clarinho. Todos esses 3 musgos servem para você envolver a terra. Isso, você precisa de um material que vai cobrir e vai segurar essa terra. Então, na cidade que você tiver, na loja que você tiver disponibilidade para ir comprar, não precisa se prender a um único tipo de musgo. Qualquer um você conseguiria envolver a terra para fazer essa função. Porque o passo seguinte é a amarração. Então, o que vai segurar, de fato, o musgo, que é um material... Vou até soltar ele aqui para vocês verem. Que é um material, assim, mais solto. Isso, na esfera, é o momento que você estiver amarrando. É a amarração, né? Tá. Isso. Tem pessoas que misturam É possível misturar o musgo? Assim, sei lá, e quero usar 2 para revestir aqui essa esfera. Pode ser feito? Pode. Você vai ter cores ali na sua esfera diferentes. Acho que vai ficar super interessante. Tá, perfeito. Legal, a ideia é boa. E aí, os tipos de amarração, que também é livre, assim, vai muito da criatividade de quem está fazendo e da intenção também que é passar. Como eu falei, como a gente projeta pensando muito no design, né, no resultado final visual, a gente pensa muito sobre isso na hora de escolher a amarração. Então, na verdade, é só alguma coisa que amarre. Então, aqui no ateliê, a gente gosta muito das coisas mais nos tons da natureza, da terra, o verde. Então, a gente aqui usa muito o sisal. Certo. Que é também um material super fácil de encontrar. E usamos também o nylon.
que é aquele fiozinho de pesca, né? Que é o que tá Transparente. usado, que é o que tá usado aí na árvore da felicidade atrás de ti, né? Isso. É 3 estão com nylon. Eu não tenho nenhuma pronta com sisal, mas nas que eu separei. Então, essa foto aqui, ela é com sisal, essa suculenta da foto? Tá. Isso, Então, gente, ó, para vocês que querem exemplo isso. aqui, E ó, essa essa suculenta, por suculenta aqui, exemplo, ela eu tá com sisal. adoro porque todo mundo chama ela de abacaxi. Voltamos. Alô? Eu acho que cortou um pouco. Isso, que é um exemplo do... No... Agora eu tô. Oi, tô ouvindo, eu tô ouvindo. Então, Não, vamos voltou, pode voltar, falar, pode continuar. vamos voltar então para as amarrações, né? Então, o sisal, você consegue um fio mais marcado, né? Você consegue a trama dele aparecendo. Enquanto no nylon, você tem uma estética mais só do musgo. Você não vê muito o fio transparente. Então, você acaba vendo uma massa de verde maior, sem tanta interferência de um fio acontecendo. E aí, Uhum. você tem um motivo, de repente, um ambiente que você quer adicionar uma cor, você pode usar, por exemplo, um barbante. Então, aqui eu tenho um barbante vermelho, que a gente já fez isso, por exemplo, para projetos de paisagismo de algum restaurante que a ideia era, a marca é toda voltada para o vermelho. Então, a coquedama que a gente fez, a gente envolveu com fio vermelho. Então, você consegue Perfeito. criativamente usar os seus materiais, né, focando no que você tem como objetivo. Tá. Aí, ó, posso passar? Acho que é isso. Esse aqui Podemos são seguir. exemplos, né? Com o sisal que tu falou, ó. Isso. Nessas fotos são exatamente os 2 exemplos, com a mesma espécie, que é a palmeira, Camaidória. Então, em uma foto, a gente tem essa moldura, que é uma moldura nossa aqui do ateliê, que ela tá com o nylon, e na outra foto com o sisal acontecendo, e o sisal, assim, quase que preenchendo a esfera toda. Então, também tem isso, você pode brincar com a quantidade de fio que você envolve. Você pode deixar o musgo aparecendo mais, ou você pode esconder ele com a corda que você estiver usando. Ó, fizeram duas perguntas aqui interessantes. Uma é, o nylon não arrebenta com o tempo? E a outra é se esse fio utilizado colorido, ele ou até mesmo sisal, ele não danifica também com o tempo, né? Porque a gente sabe que tem que molhar a coquedama e tal. Exato. O nylon, ele é um plástico, né? Então, ele não se danifica com o tempo. Enquanto o sisal é um material natural, então, de fato, ele se deteriora com o tempo. Então, a umidade da rega, ao longo dos meses, anos, é possível que o sisal se rompa. Então, o que acontece, no que a gente já de experiência, é que até mais do que o fio de sustentação, o que acontece é que o sisal ele acaba se desfazendo um pouco na esfera de musgo, que é onde fica mais úmido. Então, de repente, é difícil dizer prazos, né? Mas talvez por ano você sinta vontade de colocar um pouco mais de sisal, porque vai ter uma parte ou outra que ele vai estar se desfazendo um pouco. Então, existem essas duas diferenças também de durabilidade do material. Tá, certo. Ou seja, a pessoa vai sentindo, né? E se ela vê que tá deteriorando, ela vai e repassa. Isso, exato. Certo. E agora o passo a passo. Isso, então, o passo a passo eu acabei me antecipando porque, né, você vai falando do material, dá vontade de falar de como usá-lo. Mas é basicamente isso, a gente começa preparando a terra, o substrato. Então, a gente usa um pote ou uma bandeja com o material que você precisar. E aí mistura isso com água. Você tem que deixar a terra bem pastosa. É quase uma laminha. Você sente um pouco de lama na sua mão, sabe? E aí, quanto mais água, você até sente que mais firme ela tá. Se ela estiver esfarelando, você pode adicionar um pouco mais de água. Então, a consistência é meio de lama mesmo, assim,
é uma técnica que faz uma sujeira, assim, não tem como, assim, é botar a mão na terra mesmo, dá pra usar luva, claro, mas você se envolve mesmo ali com a terra. Certo. Então, você cria essa esfera, no momento em que você está adicionando água, esse musgo esfagno, ele ajuda nessa compactação da esfera, e aí você vai fazendo assim com a mão, ele vai ficando mais compacto e com formato redondo. E aí você consegue abrir um buraco para colocar a sua muda de planta. Eu até trouxe uma muda sem a terra, para vocês verem que essa é uma Sansevieria, né? A espada de São Jorge, só que a amarela, né? Que eles falam que é a espada de Santa Bárbara. E aí ela já tá sem a terra, tem raiz aqui, mas ela tem a raiz bem pequenininha. E aí nessa bola de terra você consegue encaixar a sua muda de planta, e aí você vai cobrindo, se precisar, um pouquinho mais de terra ali em volta da raiz, mas é basicamente isso, quase como se você estivesse plantando mesmo uma planta, colocando a terra em volta da raiz dela, não tem... O esfagno, ele não entra aí, né? Até agora. Não, Até então é só... Ele entra misturado na terra, Ah, então... tá. O substrato que a gente usa, digamos, a nossa terra para a coquedama é o substrato composto orgânico com o musgo esfagno misturado. Certo. E aí, depois que você coloca a sua raiz dentro da terra, você começa a vir com o musgo abraçando. Então, o musgo, apesar dele ser um material soltinho, quando, ó, tá vendo? Você pega, ele tem ele tem uma trama ali. Então, você vai pegando esses tufos e vai colocando em volta da esfera de terra. E aí, aos poucos, você vai começando a amarrar. Uma dica que eu acho muito legal, que eu acho que facilita muito, é você sempre começar com um fio de nylon. Porque por mais que você vá amarrar depois com um sisal ou com um barbante colorido, essa primeira amarração, que ela ainda é um pouco estranha, a terra ainda pode cair um pouquinho, o musgo não está tão firme, você garante com um material mais transparente. Então é uma amarração assim, uma primeira amarração que você consegue fazer com um material que vai ficar mais escondido. Certo. Perguntaram aqui onde comprar esses musgos. Em loja de jardinagem normal? Isso, em loja de jardinagem normal costuma ter. Porque o musgo também é usado para acabamento de vaso, principalmente de orquídea. Então, né, aqui, às vezes ele é vendido para colocar assim, sabe? Quando tem um vasinho e aí a pessoa põe em volta da planta. Então, normalmente em loja de jardinagem tem e também pela internet, né? E a gente, no ateliê, na nossa loja online, em breve a gente vai disponibilizar uns kits também, com material. Ah, que massa! Para criar sua coquedama em casa. Tipo um do it yourself, um kit do it yourself. Tá. Então, depois que você começou a envolver e começou a amarrar, o que eu digo é que, assim, é uma amarração em volta de uma esfera que você quer que fique redonda. Não tem um passo a passo exato, é você sentir, é você quase que, né, se você estivesse moldando uma coisa de, sei lá, cerâmica, argila, você tem que ir amarrando, trançando o fio em volta dessa esfera. O que eu gosto de fazer e que eu chamo a atenção das pessoas para ficarem com isso na cabeça é que é sempre importante o fio você passar em direções contrárias, assim, né? Você não sempre passar no mesmo lugar, porque senão você vai ficar com um fio sempre só na mesma posição da bola, né? Então, passar em diversas direções, né? Vindo de cima para baixo, depois para a direita, depois para a esquerda, um pouco no meio. Então, você envolvendo aquela esfera em todas as direções, garantindo que você vai estar segurando aquele musgo. Certo. E aí essa seria a finalização, né? Que é com a corda. Isso. Uma coisa que a gente acaba fazendo, né? Aquela coisa da prática, coisas, jeitinhos que você dá, é que muitas vezes você tem que apertar ela também, sabe? Para ela virar uma bola. Ela não vira magicamente um formato de bola. Então você tem que ir dando uma apertadinha no musgo. Se tiver achatado, você aperta dos lados. Então tem bastante trabalho assim de moldar mesmo a bola. Certo. Para que ela fique bem redondinha. Acho que essa é uma das dúvidas assim, das pessoas. Ah, nossa, mas como é que fica tão redondo? Na prática. É moldando mesmo, né?
Isso. Tá. Esse slide tá falando sobre... Como usar? Ah, boa. Como usar? Bem, pode usar pendurada, que eu acho que é o grande diferencial da coquedama. É você ter uma planta pendente, que parece... Com o nylon, ela parece que ela tá voando. Isso. Né? Aqui não dá pra ver o topo, mas não dá pra ver o gancho dela no galho. Então, você vê uma planta ali flutuando. Acho que essa é a maior, né, graça e encantamento das coquedamas. E aí elas ficam rodando. Se você tem um local que tem uma certa ventilação, elas dão uma balançadinha. Então, acho que esse seria, digamos, o mais especial de uso, forma de uso. E aí, para você fazer o fio de sustentação, também é livre. Você usa o fio que você quiser. Se você estiver fazendo uma coquedama de nylon, mantém a estética do transparente e usa o nylon também para pendurar. A gente tem uns ganchinhos aqui que a gente gosta de usar, são uns ganchinhos assim em S, que você pode, ao invés de pendurar ela reta, né? Porque pendurar reta você poderia dar um nó e subir com 4 fios. Mas se você quiser pendurar em outra posição diferente, mais irreverente, você consegue pendurar com ganchinho em S. Entendi. Tá. Dá super. E a outra forma é apoiada. E aí, apoiada também tem diversos tipos de suporte, vai muito do estilo, da criatividade também de quem estiver escolhendo. Tem pratinhos, aqui a gente está com um pratinho de cerâmica, terracota. Aqui a gente separou A gente não, tô sozinha no ateliê. Uma bolacha, né, ali de madeira. É uma base de madeira e aí você às vezes tem um pedaço de pedra, um prato especial, sabe? Algum objeto. Dá para variar muito, né? Isso, então o suporte também é super livre. Perfeito. Sabe o que antes da gente passar para cá, perguntaram aí como que faz para adubar uma coquedama? Tá. A adubação, diga. eu acho que assim, é basicamente como se você estivesse fazendo uma rega. Porque como você não tem acesso à terra, né? Ela está coberta pelo musgo, você não conseguiria fazer uma adubação de tipo granular, né? Que são uns grãozinhos, Sei. em grão, ou o próprio humus de minhoca, que é um adubo que eu adoro, que não sei se vocês conhecem, mas é uma terra, né? Só que é uma terra com muito nutrientes, que vem do minhocário. E aí, isso é legal se você já quiser misturar na terra que você usou para fazer a coquedama, porque aí você vai perfeito. Nutritiva para a planta. Então, substrato, musgo esfagno e um pouquinho de humus de minhoca, que para quem conhece, parece uma terrinha mesmo, uma terra preta. Sim. E aí, se você for adubar posteriormente, você vai ter que adubar com adubo líquido, porque aí você vai ter que usar a água para aplicar esse adubo. Certo. E aí, talvez essa pergunta já nos leve para o tipo de rega. Tá. Existem algumas formas de regar. E eu acho que isso também varia muito da dinâmica da casa, do jeito que cada pessoa acha mais prático para a sua própria situação. Até varia aonde a coquedama está pendurada, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma rega de imersão, que até separei aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Que é uma rega de imersão com um balde. Então, você pode vir, o balde está cheio de água, né? Então, você pode vir e mergulhar essa coquedama nesse balde que vai estar cheio de água e ela vai ficar imersa por alguns segundos. Tá. E não precisa ficar muito tempo, assim, sei lá, talvez uns 15, 20 segundos. Você sente que ela está mergulhando na água mesmo, porque eu não consigo mostrar só com uma câmera para vocês. Mas você mergulha mesmo a esfera. E aí, na hora que você desce com o balde, ele vai escorrer. Tá, certo. Aí você deixa o balde ali embaixo para ela... Você deixa o balde ali embaixo no chão até escorrer. Eu acho... Não sei. Isso tu fez de uma forma... quem não quer tirar a coquedama do lugar, né? Mas você pode também tirar ela do lugar e
colocar dentro do balde, ao invés de fazer o contrário, né? Pode, Tá, exatamente. Aí você pode tirar da onde está pendurada, levar para um local melhor para você. Às vezes é em cima de um sofá, sabe? É mais complexo usar a imersão direto no local. Já até parou de pingar, é rápido. Tá tá, pingando um pouquinho, mas não tá escorrendo. Então também não demora tanto tempo, sabe? E aí o outro jeito é você também tirar da onde ela tá pendurada e levar para uma torneira. Aí na torneira você vai abrir e vai dar um banho. Vai dar assim, um banho tipo de molhar bastante, assim, um até banho. sentir que a bola tá, que a esfera tá úmida, né? Isso, sentir que a esfera tá úmida. Por quê? Porque você sabe que lá dentro é onde está a terra, então você tem que dar umidade para a terra e não só para o musgo. No início, quando as pessoas ainda não conheciam muito sobre coquedama, muita gente achava que você só borrifar uma aguinha ali no musgo já era suficiente. Mas não é, porque na verdade o musgo é só uma cobertura. Que, O mo- musgo... que, bo- que borrifador maravilhoso é esse? Ah, é bonitinho, né? Olha isso! Espetáculo, amei. É Adorei. lindo. E então é isso. Só borrifar, gente, não é suficiente. Você tem que molhar a terra, porque é na terra que está a raiz e é ali da terra que a planta vai absorver a umidade, né? Da Tá. rega. E aí, em Então, relação à iluminação, como que... Pode botar no sol direto? Como que é? pode. Como que funciona? Acho que até o gancho da adubação é isso. Você vai preparar uma água da rega com o adubo líquido. Então, Ah, cada sim. tem sua mistura, né? Tantos ml para tantos litros de água. E aí cada fabricante tem sua receita, você mistura na água e faz uma rega. E aí você vai adubar. Aí Que é faz o legal. mesmo processo que a gente falou aqui, né? Só que com a água batizada, digamos assim, né? Com o adubo lá dentro. Tá. Exatamente. E a iluminação varia de acordo com a espécie. Então, se você está escolhendo plantas que gostam de sol pleno, você vai deixar sua coquedama no sol, né? Então, assim, a técnica coquedama não influencia no tipo de iluminação. O que influencia é a espécie que você escolheu. Mas como quase todo mundo tem interesse em ter as coquedamas dentro de casa, o ideal é você escolher plantas de meia sombra, porque são plantas que, de repente, perto de uma janela, bate uma boa claridade, às vezes bate até um solzinho ali na manhã, na parte da tarde. Então, plantas de meia sombra, né? Pesquisar as plantas que você gosta, que você quer, se são de meia sombra ou não, e sombra. Aí as plantas de sombra também a gente tem uma variedade legal, que já são conhecidas para ambiente interno, então a própria zamioculca, a jiboia, que são Tá. plantas consideradas de sombra porque não precisam de sol direto. Mas é sempre bom lembrar, né, que sombra não é assim escuridão. Sombra não é breu, né? Sombra não é breu, porque nenhuma planta vai sobreviver bem por muito tempo naquele local que está sempre escuro, né? Tipo, lavabo que nunca ninguém entra e está sempre com a luz apagada. Uhum. É muito difícil uma planta durar por muito tempo num ambiente assim de escuridão. Então, quando são plantas de sombra, é sempre bom estar atento que assim é sombra, mas é ambiente claro. Só é Tá. sombra porque não tem sol direto batendo nas folhas. Mas é um ambiente que tem que ser bem claro. Certo, perfeito. No próximo slide tem essa. É uma jade, esse modelo de planta? Isso. Linda. É uma Aí, jade. aí ela tá pendurada no nylon. Isso, ela tá pendurada no nylon. É uma espécie que a gente ama usar. É super difícil encontrar, porque é um tipo de planta que não se comercializa muito em grandes produtores. Quando a gente encontra normalmente é sempre um produtor pequeno, assim, às vezes até a gente já encontra tipo meio beira de estrada, assim. Tá. Então é uma planta difícil de achar e essa já é uma planta que gosta de sol. Então seria uma coquedama ideal para uma varanda, por exemplo, para uma área externa, porque é uma espécie que gosta de sol. A gente até tem algumas que às vezes a gente cultiva na nossa meia sombra aqui dentro do ateliê, que é um ambiente que tem muita janela, bate um sol, tá até, né, batendo sol. Dá pra ver aí que tem super iluminação, né? E ela dura por um tempo, assim, mas se você quiser dar o ambiente perfeito para ela, seria um sol bem mais forte.
E aí, por exemplo, a coquedama que ela vai para o sol, ela vai, digamos, precisar de uma régua mais, de uma régua é ótimo, de uma rega mais frequente, porque ela tá lá no sol, né? Então a água vai embora com mais facilidade, não é isso? Sim. O ambiente que a planta tá define um pouco a frequência de rega, né? Então, assim, ambientes que tem mais sol ou mais vento, até acho que vento também principalmente, Sim, a água evapora muito mais rápido do que o ambiente interno, né? Então, a frequência de rega para plantas que ficam em áreas externas é maior do que plantas que estão dentro de casa. Dentro de casa você tem um ambiente muito mais, né, controlado, fechado, acaba se tornando, a umidade do ar acaba sendo maior dentro de um tá. ambiente fechado. Banheiro, por exemplo, então uma coquedama dentro de um banheiro é ideal para plantas que gostam de umidade pra caramba. Sim. Então, a frequência de rega vai variar também de acordo com a espécie, não tem interferência com a coquedama, né? O que define a quantidade de água é o tipo de espécie que você escolheu. E o que eu gosto de lembrar, assim, a gente também sempre gosta de dar dicas práticas, né? De coisas que a gente já experimentou e já sentiu. Então, por exemplo, plantas que não precisam de muita água são ótimas para ter dentro de casa no dia a dia corrido, né? Então, assim, Sim. a cuca, por exemplo, novamente, é um ótimo exemplo. Porque ela não gosta de muita água, ela não precisa de muita água. As folhas dela são tipo as suculentas, que são Isso. folhas que retêm muita umidade. Então, você vai poder passar ali 2 semanas sem regar uma zamioculca e tudo bem. Tipo um Então, pacovar. é, Tá. então é uma planta prática, né? Então é legal pensar nisso também, assim. Se eu tô escolhendo uma planta que eu tenho que regar muito, tipo samambaia você tem que regar pra caramba. Sim. Então, uma coquedama de samambaia pendurada no teto, que você vai ter que subir na escada pra tirar, Vai talvez dar não seja muito trabalho. para uma coquedama. Certo. Então é bom pensar nisso, né, na hora de escolher a planta. Sim, Na praticidade. Perfeito. E vamos dar uma voltinha no ateliê, pode ser? Tu quer mostrar aí pra gente? pode. Tá uma bagunça, tá, gente? Não, não tem problema. É só pra gente ver outros modelos que tu tem de coquedama e tal. Tá, eu já aviso, tá uma bagunça, estou trabalhando sozinha, então tô tudo, fazendo o administrativo, o marketing, a comunicação, foto, arranjo, produzindo vaso. Eu não sei fazer muito isso não, Ricardo, eu te falei, minha Vira, primeira máquina, vira a câmera. certo? Pronto. Perfeito. Mostra aí só por cima. Aí. Ai, que lindo. Tu tem esses blocos brancos, né, que tu escolheu para usar como expositor. Ah, sim, essa é a estética que a gente tem no ateliê desde sempre. Eu gosto muito de só destacar a planta, sabe? O verde. Sim. Então, ó, aqui Ó, temos a zamioculca. Ah, deixa eu mostrar o certo. galho. Ah, tá aí o galho. Que lindo. Daí dá pra ver o gancho ali, né? Tu pendura no galho a árvore da felicidade. Sim, a árvore da felicidade está pendurada no galho. Ela estava ali bem grudadinha nas outras para aparecer no vídeo. Mas um jeito incrível de pendurar. E é Tá, isso, tá, né? tô Com o vendo. nylon ele não aparece, então fica com essa sensação de flutuando, né? Sim. Tu Deixa eu tem ver outros modelos de. O que mais Não, que de tu falou? Tu, coquedama eu tu só tenho falou? três. Tu falou que vendia outras coisas, né? Além de coquedamas. O que tem aí pra gente ver? Vamos Tu lá, tem a algum gente tem produto aí? esses Certo. suportes de ferro que eu fiz o desenho, e aí também pensando nisso, mais minimalista, para destacar só a planta, então um suporte metálico bem discreto. Daí encaixa A o gente, vaso ali, né, nele. isso. E Tá. aí ele tem 2 tamanhos. Deixa eu trazer o outro. Ele tem 2 tamanhos. Tu já vende o suporte com vaso. A gente já vende. Tá. Aqui no Rio a gente vende suporte com vaso e com planta, né? Porque a gente Certo. consegue entregar as plantas, mas para fora do Rio a gente vende só o suporte com o vaso. E aí a pessoa usa Beleza. a planta, né, na cidade que tiver. Aí a gente tem esses vasos de concreto também, que a gente gosta muito, que tem um estilo bem clean. Tem um cilíndrico ali também.
Tá. Deixa eu ver. Eu fiz uma produção de Dia dos Namorados e aí eu acabei deixando tudo no estoque. A gente gosta muito de vasos terracota. Uhum. Aqui é uma base de pedra que eu peguei também numa obra e fica super incrível se colocar uma coquedama em cima. Esses são os terrários. Esse terrário aqui é um Uau. terrário de vidro. Tá com Qual é sombra. essa planta? É a... É uma tillandsia, é uma planta aérea. Nossa, eu ia perguntar se era ela. Ela tá bem grande, né? Porque geralmente as que eu vi era desse tamanho aqui. Ela tem, sei lá, talvez uns 60, 80 centímetros, mais ou menos. É uma espécie grande já, o porte dela é grande. Mas existem tillandsias menores, né? A gente usa muito Sim. planta aérea aqui na ateliê. Deixa eu ver se eu acho mais para vocês. Mas esses terrários que a gente faz, eles são artesanais, eles são feitos tipo desde da montagem do vidro, a gente define, criou já formatos específicos. Esse é um bem grande, ele tem uns 35 centímetros, mas a gente tem uns menores, até tipo de porta-aliança, Tá. formatos geométricos de vidro que a gente usa bastante também. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês aqui na minha bagunça. As tillandsias aqui. Tá. Lindas. Tá vendo? Tô, ó. Essas Legal. plantas já são plantas que a gente consegue enviar para fora também, porque como todo mundo fica encantado, né? Porque como é que a planta não tem terra? Então essa daí, se a pessoa não é do Rio, tu consegue enviar para ela. Sim, sim. Certo. As plantas aéreas, E aí quem for do Rio, no caso, consegue tudo que tá vendo aí, né? Porque, enfim, tá na sim. cidade, é mais prático para entregar, certo? Sim, porque não tem nenhum frete ainda que a gente tenha encontrado que vá para outros estados que consiga. Eu vou mostrar um terrário para vocês que a gente tem já de 4 anos. Esse terrário eu Uau! foi em 2000 e... Ai, já até esqueci, gente, quando foi. Mas olha o tamanho que tá a árvore da felicidade. Ela tava menor antes de... Menor que eu digo assim, ela tava dentro do vidro? Sim, ela Uau! ela tinha essa altura aqui. Olha o Olha tamanho. isso! Incrível! Não é? Nossa, tá linda demais. E aí eu não sei pra onde que ela vai mais, né? Não sei até onde ela vai. Vamos vendo aí, né? E aí esses terrários, né? Por exemplo, a gente faz terrários assim, nesse formato, de 3 tamanhos. Ele tem toda essa camada de terra, pedrinha. Não conseguiria de forma alguma enviar por um frete. É super delicado, né? É muito delicado. Então, a vantagem das tillandsias é essa. A gente consegue, por exemplo, os vasos terrários geométricos, a gente consegue colocar uma tillandsia apoiada e consegue, enfim, enviar, porque ela não se prejudica estando fechada por uns dias dentro de uma caixa. É um tempo ok, não tem problema. E não tem terra, né? Então ela pode se movimentar, a pessoa pode virar, não tem problema, né? Isso, exato. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar um terrário para vocês verem. Aqui, né? Cadê? Aí eu vou mostrar aqui como seria. Deixa eu virar. Tá. Segurar a câmera e colocar. É difícil, né? Mas, ó. Eu entendi. Que lindo! Né? Então, quem quiser esse produto, independente de onde esteja no Brasil, consegue. Porque essa planta tu consegue embalar, né? Isso, exato. Olha, então, perfeito. Embala o vidro, embala a planta e aí não tem problema, porque não Como tem que faz para regar essa tillandsia? Essa pode ser com borrifador. Só chegou aí, borrifou um pouquinho e acabou. Isso, vem aqui. Arrasou. Foi. Nossa, adorei. Parabéns, ficou lindo. Legal, né? Adorei. Então, vamos lá. Pessoal que tá aqui assistindo perguntou, a live vai ficar salva no YouTube da feira. Assim que terminar aqui, eu já vou subir lá. E aí vocês podem rever, né, todas as dicas
que a Laura trouxe pra gente. E é isso, muito obrigado, arrasou demais. Ah, que bom, Ricardo. Obrigada pelo convite. Muito bom falar com você. E aí, mais uma vez, para quem tiver interesse em tudo que tu mostrou, né, é só entrar aqui no teu perfil, ó, é aqui em cima, gente, no canto superior esquerdo, vocês clicam e aí diz, mostra as duas pessoas que estão na live. Aí você vai lá pro Abissab Atelier. Isso, E aí lá tem tudo, né? Tem tudo, tem acesso à loja online. E aí também, se vocês tiverem mais dúvidas sobre as coquedamas, hoje eu fiz uma postagem falando sobre a live. E aí até perguntei, gente, vocês têm dúvida? Então, quem tiver mais dúvida pode mandar por lá, que aí a gente Perfeito. responde. Tá ótimo, então. Pois olha, muito obrigado, viu? Um beijão pra ti Um e um beijo. ótimo dia. Obrigada por terem assistido. Bom final de semana, tá? Para vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Ó, vão lá no perfil Abissab Atelier. Tchau. Tchau, gente.